Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos, queridos. Antes de começar aqui, eu queria voltar aqui no testemunho do Jeremias, né? Quando o Jeremias entrou aqui, a gente nem percebia realmente, né? Ele não deixou transparecer nada, né, da situação. E aí eu digo para ele que ele estava andando pela fé, né? E realmente, amados, aí depois que ele começou a pedir para orar, para a gente orar pelos processos que ele estava em mãos e tudo, aí que eu comecei a ver, né, o quanto foi difícil para eles, mas lá na frente já, né? E ele ficou só com a fé no Senhor, né? E eu louvo a Deus por isso. Aí a gente foi vendo eu lembrei já, a gente foi vendo assim as bênçãos, né, que Deus foi derramando, e cada vez ele vinha contando uma bênção de Deus. E agora, por último, eu fiquei maravilhado com Deus, né? O que Deus tem feito, né? E depois também tem um detalhe, ele pegou, recebeu o convite para estar aqui trazendo os devocionais na parte da manhã. Eu falei assim, Deus vai abrir as portas para esse rapaz, porque é assim que Deus faz, né? Pelo que eu vi de testemunho aqui na igreja, são duas pessoas, mas depois eu explico a outra pessoa, né? Ela queria um casamento, Deus abençoou, não sei se ela está aqui hoje, né? O Marcos está aqui, né? Lá, os dois lá, ó, as bênçãos lá. Então ela assumiu algo com Deus que eu fiquei impressionado, e Deus falou no meu coração, eu vou responder e vou abençoar a irmã nesse pedido dela, e eu louvo a Deus por isso. E a segunda pessoa aqui, o Jeremias, aceitando o propósito. Por isso que Deus tem compromisso com quem tem com a obra dele, né? Queridos, dá um aviso aqui antes, os adolescentes que estão aqui, tem algo especial lá no templo antigo para vocês. Então a Ágata, porque a Ilta chamou de Tabata e me confundiu. A Ágata está aqui, quem quiser acompanhar a Ágata, ela vai levar vocês lá, amém? Então não deixe de ir para lá não, que vai ser algo especial, amém? Bom, o tema hoje, queridos, né, dessa pregação, atualíssima, ao meu ver, e claro que os irmãos vão concordar, né, é a vinda de Cristo, esperança e glória. E por que isso, irmãos? Eu estava colocando diante de Deus, a gente sempre coloca diante de Deus, assim, aquilo que Deus quer falar. A gente tem muitas coisas para falar. Eu gosto, às vezes, de fazer as minhas pregações ali, porque quando eu estou escutando, aí vem a sugestão. Sempre quando alguém está pregando aqui, para mim vem uma sugestão, eu já pego aquilo e já vou formando, né? E com o tempo a gente vai terminando e Deus vai confirmando tudo isso. Mas é interessante, irmãos, o quanto Deus falou sobre a vinda dele. A gente escuta muito pessoas falar que, assim, ou não, né, que igrejas não estão falando sobre isso, né? Mas também ouvi pouco. Na minha época, não ouvi tanto da vinda. Eu não sei se é porque muitas vezes a Bíblia diz assim, mas vai acontecer essas coisas, esses sinais escatológicos, tudo, mas não se preocupe não se preocupe com isso. Pode ser isso, mas eu não me conformei com esse tipo de coisa. Não, eu quero saber por que a vinda, quais os detalhes e tudo, é muita coisa, irmãos. Aqui eu vou, simplesmente, que Deus tocou no meu coração, é somente de trazer assim, um despertar para aqueles que estão, como é que eu posso dizer, adormecidos, né? Porque nós temos que esperar a vinda do Senhor todos os dias, irmão, né? Nós temos que estar todos os dias buscando ao Senhor. E então, eu fui colocando à prova, né? Senhor, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí, um certo dia, eu já falei isso para a igreja, mas eu quero falar disso porque é a introdução, está tudo dentro disso. Eu estava orando e, como sempre, a gente clamando pelo país, pelo mundo, não só pelo Brasil, porque a gente tem percebido isso, né? A gente tem orado, e incomoda de fato, né? Muita coisa incomoda. E a gente colocando nas mãos de Deus, porque só Ele pode resolver, né? As nossas armas é oração, é pedir que Deus venha fazer conforme a vontade dEle. Mas a gente sabe também que o mundo jaz no maligno, e ele está caminhando para esse ponto. Não adianta eu orar contra profecia, o que vai acontecer, a gente não sabe como, mas vai acontecer. Mas eu tenho que ir diante de Deus, né? Aquilo que está no meu coração é clamar de fato. Para quê?
para que a gente sofra menos, né? É tanto que lá, quando fala para orar por autoridade, é para que tudo te vá bem. Olha o detalhe lá para você ver, é para que tudo te vá bem. Porque Deus, ele vai intervir na situação e vai fazer com que essas pessoas que têm o poder na mão possam tomar decisões sábias para que o povo não venha sentir o peso. É assim que funciona. Na minha maneira de ver, é assim que funciona. E isso cabe a todos nós, principalmente a gente que está em liderança. Nós precisamos entender isso. E é por isso que nós estamos convocando também os homens para estar orando aqui, e por outros motivos também, como foi dito aqui, o negócio do Jeremias. Então, eu orando, justamente numa madrugada, aí, eu pedindo, né, nessa linha, quando foi, depois, Deus me deu um sonho, e eu já falei para alguns, vou repetir, porque tem uns que não sabem, alguns não sabem. E Deus me dá um sonho de uma pomba. Ela era estilo essa luz aqui, na mesma claridade dessa luz, mas lá em cima. Mas eu estava num dia normal, conversando com as pessoas, eu tive a impressão que foi aqui na igreja, aqui no pátio da igreja, por aqui, e eu conversando aqui, quando algo fala, olhe para cima, que eu olhei, eu vi. Aí eu fiquei impressionado, gente, mas é um sinal claro, num dia tão azul, né? Um céu tão azul, e eu falei assim, meu Deus, que coisa linda, né? E estou tentando mostrar, olha gente, olha que coisa linda, não consegui tirar os olhos, mas a pomba, a luz foi ficando intensa, né? Bem reluzente, e eu vejo Jesus descendo, e eu vi a coroa, e eu queria que chegasse mais perto, para eu poder contemplar aquilo, sabe irmãos, uma maravilha. Eu falei, nossa, mas, e eu estava ali ansioso, para que ele veio devagar, não veio com muita, né? E veio descendo. Aí quando chegou num certo ponto eu acordei. O que foi que Deus falou no meu coração, irmãos? Bem claro. É claro que a gente tem que orar, mas eu tenho que ter mais atenção com relação à obra de Deus, às coisas de Deus, à vinda, com certeza, do Senhor. Então isso ficou claro no meu coração. Às vezes a gente perde tempo com tantas coisas na vida, irmãos, mas com tantas coisas. E eu digo perder tempo porque às vezes tem pessoas que elas querem, quer possuir, quer ter e não tem freio, né? Não tem freio e vai, galgando coisas que sempre o reino vai ficando de lado. É isso que eu quero chamar a atenção. Mais uma vez, né? Então Deus está falando ao coração da gente, atente para as coisas que são espirituais, irmãos, também. Não estou dizendo que buscar a riqueza talvez, ou buscar um conforto na vida, isso é errado não, de forma nenhuma. Nós somos equilibrados, irmão, nós não somos extremistas, porque todo extremo para mim é ruim. A palavra de Deus nos mostra isso, ok? Então estou falando para pessoas que realmente têm esse entendimento, tá? Então você tem que buscar ganhar bem, você tem que buscar uma segurança talvez no seu trabalho, ok, sem problema. Mas uma vez tendo, para que você vai querer mais cursos, vai querer mais coisas, que vai tomar o seu tempo com relação àquilo que... Porque Deus, Ele quer que você se envolva. E tem coisa que, eu falo com sinceridade, irmãos, só veio para as minhas mãos no momento que eu coloquei um ponto, eu vou servir a Deus, eu vou buscar o Senhor. Teve coisa que só veio nas minhas mãos, e o Senhor ainda falou, eu que estou te dando. Irmãos, funciona assim, porque nós precisamos nos preocupar com o reino. Por isso que esse tema é tão atual e tão importante, igreja. Escuta o que eu estou falando, não é brincadeira. Aí eu conto isso no dia de manhã, esse sonho. Quando foi à noite, antes da escola, do culto da noite, duas irmãs, não lembro mais, irmã, me perdoe, eu fiquei tão assim, que para mim é resposta de Deus. Aí as duas pessoas falaram, pastor, eu também sonhei. Aí me contou o sonho e eu esqueci. Aí esqueci até quem me falou. Mas veio algo no meu coração. Estou avisando. Eu estou falando, eu falei assim, amém, Senhor. Mas mesmo assim ainda fiquei seguro nisso. Falei, não, mas eu sei, né? Deu tempo de eu estar preparando algo. Não aquela que eu já preguei no passado, né? Essa aqui está mais enxuta, é mais resumida. Por isso que eu estou tendo a liberdade de falar o que eu estou, né, na introdução. E eu acho que tudo depende da introdução, porque se você entender a introdução, você vai entender o que a palavra está falando aqui na íntegra, né? E aí,
As irmãs falaram: Senhor, é sinal. Aí quando foi quarta-feira agora, irmão Celso está aí? Está ali, né? Irmão Celso vai, mais uma vez ele dá um testemunho que o Senhor falou assim: e aí, você ainda... Eu falei: Senhor, que coisa maravilhosa, irmãos. Mas não fique preocupado não, que eu sou assim com o Senhor. Eu fico sempre pedindo que ele molhe o algodão por cima, por baixo, tal, tal. É desse jeito mesmo, igual de Deão. E eu fico sempre assim, eu acho isso maravilhoso, porque eu estou esperando uma resposta de Deus. Eu estou querendo que Deus confirme. E Deus, Ele confirma sempre. Ele confirma. Aí está aquela coisa toda. Hoje a pastora Julieta orou. Quem observou? Alguém aqui observou a oração da pastora Julieta? O clamor dela aqui em cima? Pai, irmão, se isso não é o Espírito Santo de Deus, então é o quê? Sim ou não? Então o Espírito de Deus, ele confirma. Irmãos, e pode ter certeza que nós temos que nos preocupar com as coisas do alto. Nós temos que nos preocupar em orarmos mais por ter intimidade com Deus. E está difícil, irmãos. Oração hoje vale ouro, está muito difícil. Sim ou não? A dificuldade é grande. Lê a Bíblia então. É por isso que quando chega um novo convertido assim, e fala assim, e está naquela unção toda, eu falo assim: rapaz, come a Bíblia. Come a Bíblia, não é assim? Come, porque esse é o momento que Deus está te dando, de você, realmente, a força vem dEle, a unção vem dEle. Come a Bíblia, porque isso vai te ajudar. Aquele que faz só, já comi a Bíblia mesmo, já li uma vez, já li outra. Irmãos, é por aí. Mas Deus, Ele está falando, é tempo de buscar mesmo, né? E aí, diante disso, né, eu fico assim: Senhor, o que o Senhor quer falar? E Deus me deu, eu vou pedir para os irmãos abrir aí, lá em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, é o texto. Eu vou lendo, mas eu quero, no momento, estar explicando para que os irmãos possam entender melhor. Amém? 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Irmãos, o calor está demais e a secura está muito grande, né? E eu bebo pouca água. Misericórdia. E aqui, começa assim. Olha o que Paulo está falando à igreja de Tessalônica, irmãos. Aconselhando, falando de detalhes. Aqui a gente começa a perceber que a igreja, ela tinha conhecimento. A igreja já estava tranquila quanto, né, a vinda, enfim. Olha o que a Bíblia vai falando aqui, né? Assim, sempre esperando, né, o Senhor. Olha só, ele fala assim, olha. Os irmãos já abriram? Amém. Então diz assim no primeiro versículo, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 11. Diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que se vos escreva. Eles já estavam conscientes. E ele diz no segundo: por quê? Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão à noite, ou de noite. Estão entendendo, irmãos? Então o que significa? Eles já tinham esse entendimento. Então cuidado com aqueles que ficam aí colocando datas, né? Isso já nos ensina muito. Alguns já fizeram isso no passado, irmãos, caíram no descrédito. Por quê? Porque o próprio Jesus já disse o seguinte, preste atenção, que só o Pai sabia, né? Só o Pai vai saber. E aí ele explica aqui. Então nós não vamos nos preocupar com isso. Mas tem detalhes muito importantes aqui nesse texto, né? E mais importante ainda. E eu vejo, irmãos, que no caso aqui está falando do arrebatamento para quem é dispensacionalista, pré-tribulacionista, que ou meso, né? Até o meio também acredito nisso, tá? Porque a grande tribulação mesmo é dos 3 anos e meio para frente, são divididos em 3 anos e meio, 3 anos e meio. Não vou entrar muito em detalhes, né? Mas de 3 anos e meio para frente, passa 3 anos e meio, né? Realmente os sinais, né? As dificuldades, princípios de dores e tudo mais. E alguns aí já estão achando que a gente já está, mas eu não vou entrar nesse mérito, irmãos. Eu não vou entrar nesse mérito aí, né?
Mas o que vai pesar mesmo é dos 3 anos e meio, na minha concepção, para lá, né? Porque é justamente a hora que o filho da iniquidade, ele se coloca, né, diante do trono lá, né, da casa de Deus, dizendo assim que tem que adorar ele. E aí são outros detalhes, porque esse assunto, escatologia, são livros assim, né? Tem muitos detalhes, não dá para fazer isso. Mas tem 2 eventos. A segunda vinda, né, são 2 eventos. Aqui mostra claramente o primeiro, que é o arrebatamento da igreja. E eu já falei isso para a igreja uma vez, irmãos, e eu prefiro ficar nessa posição. Eu prefiro esperar o arrebatamento da igreja, me preocupar, claro, com o arrebatamento da igreja, porque é a qualquer momento. Ele virá como um ladrão, está escrito aqui. O que significa isso? É no piscar e abrir de olhos, irmãos. É assim que funciona. Está entregue para Deus. Tem várias linhas teológicas, né? Independente de que um é pré, o outro meso, o outro pós-tribulacionista. Para mim não vai fazer muita diferença, né? O que importa é a gente estar atento às coisas de Deus, igreja. Nós temos que estar ligados às coisas de Deus. Por exemplo, eu vou explicar como. Nós estamos aqui na igreja, está fácil, porque você está ouvindo a palavra, você está ligado a Deus, né? Você já chegou aqui já ligado a Deus, não é isso? Com o pensamento do Senhor. Talvez uns estão com o espírito voando aí, né? É melhor voltar, né? Preocupado com alguma coisa, isso pode acontecer, mas Deus, nesse momento, Deus quer que você esteja atento aqui. É aqui nesse momento, sabe por quê? Porque existe uma luta, uma guerra espiritual para você não escutar. Porque se você não escuta, você não aprende. Se você não aprender, o inimigo é fácil. Te leva na maior conversa e te enrola. Por isso que a palavra ela tem que ser falada, tem que ser pregada, irmãos. E a gente tem que estar atento a isso. Entende? Isso é muito importante, né? Mas o fato de você estar lá fora, sua mente está ligada a Deus. Eu estava no trabalho, minha mente está ligada no Senhor. Eu estava ali, né? No momento que eu estava ali, as pessoas olhando para mim, se eu tivesse calado, eu estava ligado com Deus. Eu estava orando. Eu pegava o carro e ia para o trabalho, saía orando, falando em línguas e sentindo a unção do Espírito Santo no carro. A todos os momentos, irmãos, quem é nascido de novo, quem tem o Espírito Santo de Deus que nós temos, nós estamos ligados no Espírito. Por isso que eu vou muito nessa linha do vigiai e orai. Vigiai primeiro. O que é vigiar? Ficar atento. E aqui vai falar de sobriedade, você está sóbrio. É por isso que as pessoas falam, não posso beber um vinhozinho, um vinhozinho, não, não posso embriagar. Para que nós vamos ficar discutindo esse tipo de coisa, irmãos? Para quê? Se o importante é embriagar com o Espírito Santo de Deus, é se envolver com as coisas de Deus. Então tem essa discussão, mas a gente já vem do mundo, muitas vezes, já com aquela ideia, né? Não, vinhozinho, não sei o quê, e na hora que você estiver bebendo um vinhozinho lá, e o vinhozinho te deixar light, e te distrair, Deus chama a igreja, você fica lá tomando seu vinhozinho. Mas na grande tribulação, aí vai pegar, porque aí você vai chorar lágrimas de dor, né? Porque a coisa vai pegar. Mas amém, né? Então é muito importante isso, queridos. Eu estou falando porque eu fui um beberrão. E por que eu estou aqui hoje falando isso? Talvez por isso, porque Deus me tirou de lá. Vou te colocar como um testemunho para você aprender, né? O que é o correto, o que é certo. Porque às vezes, irmãos, a gente dá folga demais para a gente mesmo. E o nosso coração ele não é confiável. Mais uma vez vou dizer isso para a igreja. Fique atento, porque o Senhor está falando. Preste atenção, leia a palavra e fique atento. Fique meditando com o Senhor. Não distraia, irmão, porque o Senhor está falando. Então vamos lá. Quais são as características rapidinho aqui do arrebatamento? Arrebatamento. Não será visível a todos, conforme que a palavra aqui mostra, somente aos crentes, né, que serão arrebatados. Ocorrerá de forma súbita, inesperada. Ninguém está esperando. A visão, o sonho que Deus me deu, está falando justamente isso. Eu estou aqui num dia normal, conversando com as pessoas, o céu azul, irmãos, azul. Olha como é que essa visão vem do Senhor. É assim que a gente tem certeza que vem de Deus, irmãos. As coisas espirituais não nos traz confusão. Quando Deus está na direção, igreja, não traz confusão. Nós estamos servindo a Deus e não é o inimigo. Já servimos o inimigo antes, né? Agora nós servimos a Deus. Então Deus ele nos dá o discernimento. Vai ser toda a terra que vai ser arrebatada? Não, irmãos.
Só os que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É a sua igreja que vai subir. Aí ele fala: ocorrerá de forma súbita e inesperada. Cristo não pisará na terra, mas encontrará os crentes nos ares. Vamos seguindo. E da segunda vinda do segundo evento, né? Lá, olha como é que é diferente. Será visível a todos os olhos, todo olho verá, todo joelho se dobrará. Acontecerá no final da grande tribulação, que já é no final mesmo, né? Trazendo julgamento e restauração. Cristo pisará na terra, especialmente no Monte das Oliveiras. Há um fenômeno forte ali, irmãos, né? Que está lá em Zacarias 14:4. Se você quiser abrir, abre aí. Zacarias 14, verso 4. Naquele dia, olha só, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. Se o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. É coisa grande, irmãos. Só mais um versículo aqui. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. A igreja então será arrebatada com o Senhor antes da grande tribulação. Lá em cima terá bodas do Cordeiro, primeiro julgamento, né? Ou primeiro, claro, né? O julgamento, né? Que é para galardão, eu creio, né? Que é para galardão. Nosso julgamento é para galardão. E eu acredito que é para aqueles que se dedicaram mais à obra de Deus. Quem mais se dedicou à obra, na minha concepção, irmão, que eu não vejo de outra forma, terá um galardão maior. Quem se entregou de fato para a obra terá um galardão maior. E isso é para te incentivar, porque às vezes você tem tempo de se envolver com a obra de Deus, mas não quer se envolver, talvez por falta de conhecimento. E Deus hoje está falando ao seu coração: se envolva com a obra, irmãos, para que o seu galardão seja grande ali em cima. Eu não sei que tipo de galardão é esse, mas são bênçãos de Deus. Eu vou pelo que a palavra está dizendo, a revelação vem pelo Espírito, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Então o galardão é esse, né? É você se envolver. Se você se envolve, porque a gente deixa as coisas da gente, até a preocupação das nossas vidas lá, porque já temos o suficiente para viver, que foi aquilo que eu falei para vocês, irmãos. A gente não vai ficar atrás aí de riqueza, porque o tempo vai passar, eu perco a bênção e não vou nem estar lá junto com o servo de Deus lá em cima. Vou ter que passar por toda a luta que vem aí aqui embaixo, não é? Os irmãos estão entendendo? Então nós temos que estar ativos nisso, nós temos que ter esse entendimento. Talvez por falta de entendimento, muitos estão inertes, ou então não estão dando tanta importância para o reino, quanto estão dando para a sua vida secular. Pode ter certeza disso, irmão. Deus não pensa assim. Agora, de uma forma ou de outra, Ele vai te abençoar. Pode ter certeza. Tem portas que vão se abrir quando você se entregar para o Senhor, no sentido de fazer algo para Ele. Até porque, por que o Senhor te capacitou com dons? É para você ficar sentado? É para você deixar só os outros trabalhar? Não, os outros carregam a pedra, eu fico em cima do piano, eu não faço, eu fico tudo tranquilo. Isso funciona no mundo, irmãos. O reino de Deus não. Deus quer envolvimento. Até porque sem envolvimento você não cresce. Você vai ser um crente sempre mimado, um crente que está mais preocupado com a sua vida, e na hora que o Senhor voltar, isso vai causar um arrependimento, com toda sinceridade. Deus tem falado muito ao meu coração com isso, irmãos, e eu louvo a Deus que com todas as lutas, nós estamos na casa do Senhor, nós estamos trabalhando para o Senhor, nós estamos fazendo a obra de Deus. É nesse sentido, igreja, não para trazer peso, mas para te incentivar a buscá-lo, te incentivar. Se você já está com a vida ganha, é buscar o Senhor, é se colocar do lado dele.
Ele quer se revelar a você mais do que já tem se revelado. Agora, fica a seu critério. Hoje o recado foi dado. E eu sinto que isso vem da parte do Senhor. Eu estou muito tranquilo para falar isso, porque eu estou dentro da palavra, irmãos. Em nome de Jesus. E Deus sabe que se eu estou falando isso, é porque Ele quer o seu bem e eu também quero. Amém? Então a igreja precisa, o reino precisa. Qual foi o dom que Deus te deu, você está enterrando. Os talentos que Deus te deu, você está enterrando. Medo, irmãos. Um dos inimigos que ataca a igreja é o medo no coração. Eu sou vítima disso. Mas eu estou hoje aqui porque eu enfrentei o medo. Porque a glória de Deus, a graça de Deus, né? E tudo que Deus tem feito na minha vida está acima do medo que eu tenho dentro do meu coração. Glória a Deus por isso. É por isso que eu estou aqui hoje. E não sou o mais provável de estar pregando essa palavra para vocês, porque tem muito mais gente que conhece muito mais. Os irmãos estão entendendo agora? Mas se Deus me der essa oportunidade, está falando no meu coração, é como se Ele vai lá e fala, faz, eu vou falar. Aí já não é comigo mais. Mas o que eu desejo mesmo é que a igreja cresça, é que a igreja ela entenda, é que a igreja seja uma igreja ativa. E por não ser ativa nos dias de hoje, irmão, antigamente era muito mais. Por não ser ativa, tem muitas coisas que estão acontecendo aí, porque o diabo está frouxo para trabalhar, ele está folgado para trabalhar, porque a igreja não ajoelha, a igreja não clama, a igreja não ora, a igreja não quer saber de oração. É trabalho, é difícil. Vocês estão entendendo, amados? E na época eu trabalhava igual um louco, mas no dia da igreja eu estava lá, ajoelhava e orava. E é por isso que talvez Deus tenha colocado, nos colocado na forma que nos colocou hoje, na condição que nos colocou hoje. Porque quem ia realmente ter ousadia no espírito de falar dessa forma? Entende, irmãos? Entende? Aí por isso que a gente fala, nós amamos vocês. Deus ama a gente, é por isso que Ele não massageia o nosso ego. Deus quer ensinar, Deus quer obediência, Deus quer atitude. Não é amaciar ego, irmãos. Nós estamos preocupados com isso. Eu ouvi esses dias, não sei se foi no YouTube ou no rádio, acho que não sei onde eu ouvi isso, que as igrejas que pregam a palavra são as igrejas mais vazias que tem. Essa é uma realidade para você? Então nós estamos no caminho correto. Amém, queridos? Então olha o que Zacarias fala: e os santos virão com o Senhor. Eu não consigo enxergar de outro jeito. Só para os irmãos entenderem, outra coisa que confirmou, os rapazes veio montar isso aqui, são servos de Deus, esse aquário, ideia do rapaz, né? E eles são lá, se eu não me engano, do Espírito Santo. Nós sentamos ali, porque eu os recebi, para orar por eles também, e tudo. Aí ele veio falar justamente escatologia comigo. Eu falei, meu Deus, está confirmando tudo, né? Está confirmando tudo. Eu falei, glória a Deus por isso. Mais uma confirmação da parte do Senhor. Bom, então, só para recordar que ele fala, e por quê? Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem um ladrão de noite. Terceiro verso, pois, quando estiverem dizendo paz e segurança, olha aí, então lhes sobrevirá repentina destruição, né? Como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Misericórdia, né, irmão? Quando ouvires rumores de paz, não é guerra, temos que já está no fim do tempo, guerra. O que a Bíblia me diz é diferente. Mas virá repentina destruição. Não é guerra. Mas vós, irmãos, aqui é esse conforto do Senhor. O que diz a palavra? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Glória a Deus. Para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque você está ligado no Espírito. Você está a todo momento conversando com o Senhor. E se estiver na obra, ainda é melhor. Porque praticamente você vai ter que ler a palavra, você vai ter que buscar. Glória a Deus por isso, né? Porque... No verso 5, né? Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha que coisa interessante, irmãos. As trevas trabalham de noite. Os cavalos malignos lá, que o maligno levanta, é durante a noite que vai fazer obra de macumbaria, de feitiçaria para os outros.
Mas em tudo isso Deus nos livra, Deus nos protege. Mas nós estamos na luz, nós somos filhos da luz, irmãos. Quantas vezes eu passei de noite na rua? Eu vou falar isso para a igreja para vocês saberem que eu não estou brincando, não. Quantas vezes eu passei na noite bebendo, não ia nem em casa, nem via minha mãe lá, não queria nem saber, bebendo e com aquelas amizades que eu achava que eram as amizades mais importantes que eu tinha. Eu tenho que falar de mim mesmo, irmãos. A vida era essa, por isso que eu sou grato. O que Deus fez, me tirou das trevas e me colocou na luz. E hoje eu sou filho do Senhor, né? Como foi dito aqui, filho de Deus, né? Não é só eu, tem mais gente, né, irmãos? Eu não vou entrar em detalhes, porque o tempo é curto, mas nós somos filhos de Deus e da luz, queridos, né? Não estamos lá nos embriagando, perdendo tempo com esse tipo de coisa, ou mesmo na droga, né? Que é ali que o diabo quer realmente humilhar o ser humano, é no vício, na droga, na bebida. Ele quer humilhar, porque nós somos feitos em imagem e semelhança do Senhor, e somos vasos de barro, mas nós somos portadores do Espírito Santo de Deus, nós somos a casa do Espírito Santo, nós somos a morada, né, do Espírito Santo, e Ele tem raiva disso, mas vai ficar com raiva, irmãos, porque nós estamos aqui para pisar mesmo nessa situação, na cabeça dele, em nome de Jesus, orar pelos aqueles que precisam, e ajudar, né, e levando as pessoas para ser recuperadas na casa de recuperação. Se o pastor Ramalho estiver ouvindo aí, eu quero agradecer a vida dele, né, a Deus pela vida dele e por esse ministério tão maravilhoso que Deus deu. Amém? Então ele fala no verso 6: não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Mas esse dormir não é dormir, não, irmãos, é ficar desapercebido com as coisas. Ele diz no verso 7: porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Olha só, então é com relação a isso. Olha o tempo que eu perdi, olha o tempo que eu perdi, e quantos não estão nesse tempo? E tem gente que está dentro da casa de Deus e está na noite também. Um pé lá, outro aqui, ou em outra igreja, né, irmão? Pé lá e outro dentro da igreja, um pé lá e outro dentro da igreja. Irmãos, isso é sério. E se tiver, acorde, não durma, porque senão você fica, e aí você vai ter que dar o seu sangue por Cristo, seu pescocinho vai, ó, para guilhotina mesmo, irmãos. Eu não é literal para mim, isso vai acontecer, porque né, agora nós estamos na graça, aceitando o Senhor Jesus, né, crendo na salvação, claro, né, o Espírito Santo testifica com a gente, né, que somos salvos, somos filhos de Deus. Mas se nós brincarmos, irmãos, nós vamos, vai ver o que espera lá na frente. Em nome de Jesus, acorde, né? Porque é o Senhor que está falando, para a glória do nome dEle. Você ser sóbrio, vou ler de novo. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. É fé, porque eu creio. Eu estou falando de fé aqui, né? Por isso nós estamos pregando a palavra da forma que tem que ser. Eu tenho que ter fé para saber que Jesus está voltando, porque senão esses sinais que Deus estava me dando até agora com essa palavra não tinha acontecido, porque eu estava displicente, preocupado com outras coisas na vida. Como é que Deus vai revelar a sua palavra para quem está preocupado com outras coisas na vida? Amém, irmãos? É só detalhes para que os irmãos entendam o que a palavra está dizendo, né? Então, amor, né? Fé, amor, porque se a gente não tiver amor, a gente não vai estar preocupado com quem está indo para o inferno, não, irmãos, ou para quem está se desviando dos caminhos do Senhor, não. Não, entende o que eu estou dizendo? Só que a salvação, ela vem recheada disso. Deus nos dá, né, derrama sobre nós o amor pelas pessoas. Esse é papel da igreja mesmo. Independente se o governo quer fazer ou não, nós temos que ajudar. Nós temos que abraçar essas pessoas que estão com essas dificuldades. E também não é só esses que vêm da rua, não. Os de dentro de casa que estão passando por luta. Porque o que adianta eu pregar para os da rua, para ir para o céu, para levar eles para o céu com todo carinho? Os de casa eu meto o pé, eu chuto. Não acredito nisso. Não acredito. E os que estão dentro têm que ter mais atenção ainda, porque até para alimentar a Bíblia diz, primeiros de casa,
É assim que funciona. Isso é amor. É amor, irmãos. E não é mérito nosso, não. Eu estou falando aqui para a glória do Senhor. Porque se Deus não derramar isso no nosso coração, nós não fazemos, nós só falamos. Só ficamos com palavras. Mas essa igreja trabalha. Essa igreja vê assim. E vocês fazem parte dela. E eu louvo a Deus por isso. Entende? Olha como é que juntos nós fazemos muitas coisas. Podemos ajudar. Juntos nós vamos fazer muito mais. Se andarmos em unidade. Não é briga, discussão, um vai para um lado, outro vai para o outro, umas briguinhas bestas, umas coisas que ficam separando a igreja. Ah, vou embora porque fiquei com raiva. Gente, não é isso não, eu vou viver falando disso. Igreja não é isso. A igreja do Senhor está junta, está unida. É para fazer. A união, amados, ela faz a força. A união, ou melhor, acho que é mais a unidade, né? Fez Deus descer. O Pai, Filho e Espírito Santo, desçamos para ver o que esse povo está fazendo lá embaixo com a Torre de Babel. Porque um só conseguiu unir muitos para alcançar um objetivo para o ego. Agora imagine a gente juntos para poder fazer a obra ir mais longe do que ela deveria ir, se nós não fizéssemos nada, irmãos. É assim que Deus quer, uma igreja atuante, uma igreja que faz. Eita, o tempo não vai dar não, viu? Verso 10, né? É isso que eu estou? 9. Opa, beleza. Porque Deus não nos destinou para a ira. Aí, como é que eu vou acreditar que eu vou passar pela tribulação, irmãos? Só se eu desviar. Só se eu não estiver nos caminhos do Senhor. Eu não vejo outra forma. E é por isso que eu estou quietinho aqui, irmãos. Quietinho no reino. Fazendo o que Deus manda. É muito melhor. Porque senão, se eu estiver no mundo, eu vou me envolver com o mundo. O mundo é atraente. A porta é larga. Nós somos seres humanos, somos carne. Carne não quer, não é isso? Amém? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos salvos já, irmãos. Já alcançamos a salvação. A não ser aquele que entrou aqui nessa noite, como foi dito aqui pela pastora Julieta, se eu não me engano, que ainda não aceitou Jesus. Esse é o primeiro passo, né? E nós vamos te ajudar a caminhar. É por isso que nós nos preocupamos não só da pessoa aceitar Jesus, mas também um ministério para abraçar, irmãos. Mas muitos desistem, vocês sabiam disso? O índice de desistência é muito, é grande, Isso me entristece, mas Deus sabe todas as coisas, a nossa parte a gente está fazendo. Verso 10, que morreu, Cristo, salvação em Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Está vendo aí? Ou durmamos ou vigiemos, mas nós já temos a salvação, nós estamos no colo do Pai, mas eu preciso trabalhar para a obra, nós precisamos estar envolvidos com a obra de Deus. É um conselho, tá, irmãos? Então a vinda de Cristo, aí agora eu vou rápido, é uma fonte de esperança e nos lembra da glória que está por vir. Então para alguns vai ser desespero, mas para nós que somos salvos, amados, é a esperança, é a nossa esperança. A esperança é isso. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também temos essa bênção. Preste atenção, irmãos, isso é a nossa esperança. Eu vou morrer, esse corpo vai voltar para o pó, porque ele não pode encontrar a Deus, mas nós temos a certeza que nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Isso é o maior presente, irmãos. E o que nós estamos esperando tanto nesse mundo? Por que somos tão apegados neste mundo, irmãos? Não estou dizendo que é ruim, não, o mundo é bom, nesse sentido, nós estamos aí trabalhando, nós estamos, mas o que esse mundo pode nos oferecer além disso? Você precisa trabalhar, você precisa ter um bom emprego, você precisa ter segurança, você precisa... Bacana. Mas se você já tem, não fica arrumando chifre na cabeça de cobra, irmão. É sério, não fica. Põe sua cabeça no lugar, eu preciso trabalhar para o Senhor, eu preciso me envolver no que eu preciso, o que eu preciso fazer. Aqui está cheio de serviço se você quiser fazer. Está cheio de ministério se você quiser trabalhar. Amém? Então, o primeiro ponto de 3, eu vou encerrar aqui, é
a gente entender um pouquinho, né? A promessa da vinda de Cristo. Isso é muito importante. Feita pelo próprio Jesus, lá em João 14,3. Eu vou ler mesmo, irmãos. Olha o que diz. E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cristo não abre a mão da gente, não abre mão. E eu louvo a Deus por isso, porque nós não temos força, muitas vezes, queridos. É difícil andar no reino, não é fácil, mas Deus é conosco. Isso conforta o nosso coração. Deus não vai abrir mão de você, não vai abrir mão de nós, graças a Deus por isso, né? Então, qual foi a expectativa dos discípulos? Aqui nós vamos lá em Atos 1:11, mas eu quero dizer para os irmãos que Cristo já havia ressuscitado, estava ali com eles, né? Explicando a promessa, para que eles não saíssem lá de Jerusalém, até que viesse sobre eles, porque João Batista batizava com água, mas Cristo batiza com o Espírito Santo, né? Para que eles não perdessem fique lá, até que do alto vem, vocês serão revestidos de poder, a essa necessidade da igreja. E eles estão, Cristo vai falando e vai ascendendo aos céus. Olha que coisa interessante, irmãos, o mesmo corpo que Cristo ressuscitou, era o mesmo corpo que ele estava ascendendo aos céus. É um detalhe importante, irmãos, porque este vai ser um corpo também que vamos ser revestidos deste corpo. É um corpo que ele não está preso, já falei isso algumas vezes, né? Ele não está preso às leis terrenas. Olha que bênção de Deus, mas em compensação, ele estava com as chagas na mão, né? Porque deixou as chagas ali para que o homem não duvidasse, porque a fé de Tomé é justamente isso, né? Tomé só acreditava se fosse lá colocar o dedo, saber, não, então aqui foi realmente, entrou os cravos. Irmãos, isso é o homem em si, e o Senhor sempre fala, né? Homens de pouca fé. Abriu o mar vermelho, Deus abriu o mar vermelho e o povo ainda está blasfemando, e o povo ainda está arrumando imagens para adorar e outras coisas mais, né, que a gente conhece a história. Então estou aqui chamando a atenção para que os irmãos entendam isso. Então os discípulos estavam ali, né, e o Senhor foi ascendendo e eles prestando atenção naquilo. Aí lembrei, né, das nuvens lá, né, do céu, né, que Deus deu a visão, né, e Jesus ascendendo, aí as nuvens o cobrem. E aí aparecem dois varões do lado deles, homens que estavam de branco. Quem eram eles? Os anjos de Deus. Isso é para louco, né, irmão? Isso não é para pessoa que é normal, não. É só para louco, não é assim? Mas as coisas de Deus funcionam assim, amado. Ele nos chamou e disse ainda, né, que aqueles que estão no mundo são loucos, e nós somos loucos para aqueles que estão no mundo. Os irmãos estão entendendo? A obra de Deus é essa, o reino é isso. E as coisas sobrenaturais existem. E nós somos testemunhas das coisas sobrenaturais, que vêm com certeza da parte do Senhor. Amém? E aí ele falou, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Irmão, ele está voltando. Nós temos promessa disso, próprio anjo dando, né, esclarecendo para eles a promessa que Cristo fez. Pessoas perdendo tempo, irmãos, muito tempo aí na vida. Aí lá em Tessalonicenses 4,16, Primeiro Tessalonicenses 4,16, a partir do verso 13, irmãos, queria buscar aqui mais rápido para não perder tempo. A partir do verso 13 eu vou ler todo, porque aqui eu ia ler só o 16, mas olha o que Paulo fala, olha. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Por isso estou falando, nós temos a esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem,
Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Os tornará a trazer juntamente com Ele, que já é a segunda vinda lá. Entende isso, irmãos? Nós temos que estar com o Senhor no arrebatamento. Mas para isso nós temos que estar vigilantes. Mas para isso nós temos que estar andando nos caminhos do Senhor, para a gente não perder a bênção. Aí ele fala, no verso 15, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Primeiro os que dormem em Cristo é que vão ser arrebatados, transformados em corpo de glória, para encontrar com Jesus nos ares. Depois nós, irmãos, que estamos vivos, se o evento acontecesse agora, entenderam? É piscar de olhos mesmo. Eu creio no que está escrito. Quem não crê, vai buscar do Senhor, porque você precisa crer, está lá, nós lemos antes, a fé, você tem que ter a fé, e tem que ter certeza da sua salvação, porque também quem não tem certeza da sua salvação, irmãos, tem que rever, e Deus está dando oportunidade para isso, viu, nessa noite, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta, e ouviremos a trombeta, ao som da trombeta de Deus, me perdi aqui, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Tem várias vertentes teológicas? Tem. Eu não vou me perder em nenhuma delas, irmão. Aquilo que Deus colocou no meu coração é que eu vou seguir, porque eu quero ouvir o Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer mais, o arrebatamento da igreja é muito melhor a gente estar esperando. Por quê? Mesmo que seja repentino, porque a minha vida vai estar sempre no altar. Eu vou estar sempre preocupado em guardar a minha coroa, não deixar que o inimigo venha tomar. Eu sinto bem com isso, irmãos, porque eu preciso disso. Nós precisamos disso, porque se der folga, a gente fala, então eu vou para a praia, eu vou descansar. Pode ir para a praia, não tem problema não, mas não pode distrair, tem que estar vigiando, né? Entende o que eu estou falando, irmãos? E aí o homem, vai se acomodar, irmãos, e não é para acomodar, nos dias de hoje não é para a gente acomodar, graças a Deus, nós estamos na casa de Deus, nós temos o que fazer, né? Então aqui ele diz isso, né? Então testemunha aqui da parte de Paulo. O segundo ponto aqui, são os sinais da vinda de Cristo, né? Então, o próprio Jesus ali em Mateus 24, 5, 6, ele diz, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. A gente está vendo essas coisas feias aí, né? E enganarão a muitos. Tem muita gente acompanhando essas coisas, vocês já perceberam. Tem cliente para tudo, irmão. O inimigo, ele tem um ibope que não é brincadeira, é mais do que Deus, pode ter certeza disso. E a gente se preocupa com essas coisas. Quantos não estão indo para o inferno por conta disso? Tem que falar inferno mesmo, para as pessoas temerem também a Deus, irmãos. Quantas pessoas estão indo para o inferno por causa desse tipo de coisa? E o diabo, ele vai se levantar, porque ele quer levar o máximo que ele puder. Só que ele não vai enganar os do Senhor, ele não vai enganar os filhos de Deus, ele não vai enganar, porque nós estamos conscientes da palavra, sabemos para onde a gente vai, o que a gente tem que fazer e quem temos que seguir, para a glória do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. A palavra está aí, né? Só quem não quer ter entendimento, quem acha que o mundo é mais gostoso, é largo, vai, não é? Mas nós não, nós temos um compromisso com Deus, né? E ele diz assim, e enganarão a muitos. Se ouvires de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos perturbais, que a gente já viu o outro texto, né? Porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, irmãos, ainda não é o fim. O outro ponto muito importante é a apostasia e o engano, irmãos, né? Lá em 2 Tessalonicenses também, 2:3, diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, olha, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, né? O filho da perdição, que é o anticristo, né? Amém, irmãos?
Mas apostasia é um dos sinais. E nós estamos vendo muitas pessoas apostatando. Muitas, optando pelo mundo, irmãos. Eu tenho exemplo aqui, mas eu como pastor, eu sei do exemplo. Mas eu não vou falar isso para a igreja. Eu não quero expor ninguém. Mas eu tenho um exemplo aqui dentro. Pelo menos um. E eu estou orando por essa situação. Eu estou orando, eu estou falando com Deus. Senhor, não esqueci não. Eu não esqueci. Abençoa e tudo mais. Mas a pessoa, ela se entregou para o mundo. Mas não se preocupe não, que ninguém conhece não. Aqui não, só eu. O amor se esfriando, irmãos. Amor se esfriando dentro da igreja. Porque lá fora a gente sabe que nem tem, né? É difícil. Mas dentro da igreja, irmãos, nós temos que abraçar. Nós temos que ajudar. Aquilo que eu estava falando aqui, né? O irmão caiu em pecado, vamos abraçar. Vamos ajudar. É assim que funciona, irmão. Senão não tem sentido. Que papel tem a igreja? Só para pregar a palavra, manter na posição e papapá, acabou? É isso? Não. Se eu não cumprir também a palavra, eu sou um dos primeiros a ser cobrado por Deus. Nós que somos líderes. Não estou aqui, ninguém está aqui para ficar apontando pecado, irmãos. É para ajudar a caminhar. Eu não sei se todos vão entender, mas é o que Deus fala no meu coração. E eu vou agir assim: Senhor, se eu estou errado, o Senhor me fulmina, acaba comigo, porque o responsável sou eu mesmo. Mas Deus me dá essa linha de entendimento. Eu estou aqui para salvação. Eu estou aqui para ajudar, assim como Deus me salvou, nos salvou. Eu estou aqui para fazer esse papel, irmãos. Não é para ficar aí brincando de crente, não, porque eu não quero brincar de crente. Eu sei aonde as coisas, né, e o respeito que eu tenho que ter pelas coisas de Deus. Igreja, se você tem esse pensamento, pensa bem. Fala: Senhor, me dê amor, porque eu não sou acusador. Graças a Deus, nós não somos. Nós não somos Deus também, graças a Deus, né? Nós somos vasos de barro. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. Assim como Deus nos salvou, nós temos que ajudar os outros a ser salvos. Ajudar, a própria Bíblia fala que os que estão fortes ajudem os fracos a caminhar. Isso é palavra, irmãos. Palavra dura, mas é palavra, né? Palavra que vem de Deus. E eu estou falando com muita ênfase, para isso nunca sair da sua cabeça. Essa igreja, Deus manteve essa igreja para salvar, para ajudar, para levantar pessoas. Entende? Agora, aqueles que estão caminhando para a coisa e não querem ouvir, aí já é outro problema, já é problema da pessoa nesse momento, né? Porque não quer ouvir, não quer aceitar, né, a correção. É só Deus para ajudar. Amém? Então, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas não aqui dentro, tá? Aqui nós vamos manter. Terceiro ponto e último: precisamos nos preparar para a vinda de Cristo. Aí já é a preparação, né? Olha, vigilância e oração, não foi aquilo que a gente falou? Quantos homens estão aqui orando, irmãos? Vem aqui para você ver, para ver se a gente está mentindo. Fica ali da porta para você ver. Fica. Você tem dúvida? Dá uma olhadinha. Quantos homens estão aqui orando? E será que vai ser a mesma quantidade que vai entrar no reino? Se for, o negócio está feio, né? Vocês vão estar entendendo, amados? Não é por mim, não. Nós não estamos fazendo isso porque eu estou... Não, irmãos. É porque priorizam mais lá fora do que a casa de Deus. Será que é isso também? Ah, não, eu estou com preguiça, não, vamos embora. Não, Irmãos, é cansado mesmo. Se o Senhor falasse: não vou te salvar não, que eu estou com preguiça. Não é assim? É só para chamar atenção, né? Mas não é verdade, irmãos? Não, é uma quarta-feira só, de 15 em 15 dias, irmão. Homens, levanta aí, né? Cuidar do seu lar, você é o cabeça do seu lar e você não vai orar? As mulheres não tem problema não, irmãos. Eu não vejo problema com as mulheres de falar assim: a igreja lota. Vai até procurar cadeira para as mulheres sentar, porque não tem lugar. É sério mesmo, irmão. Mas nós homens precisamos ser cabeça do nosso lar e estarmos aqui orando. Tinha um dia aqui que eu estava com uma gripe, que eu dava vontade era de cair na cama. Mas eu estou aqui. E se o dia for bem pesado, eu vou estar aqui. Porque enquanto as minhas pernas der para andar, irmãos, enquanto eu estiver respirando, eu vou estar aqui. Você pode não vir, mas eu vou estar aqui, para a glória de Deus. E quando a gente faz um propósito, igreja, não é com o homem não, a gente faz com Deus. Se você não fez nenhum propósito, está tudo tranquilo. Porém, como é que vai ser o lar?
Como é que vai a sua vida? Está boa? Então me ensina o caminho aí, fora esse aí, de servir o Senhor como tem que ser servido. Que aí eu quero aprender, com toda seriedade. Então o reino, irmãos, é tomar da força também, oração pelas pessoas, né? O próprio Brasil, nós estamos orando, e Deus, sei que Deus está fazendo, e Ele vai entrar, e Ele está fazendo, e os sinais estão vindo, e vai acontecer, porque nós não servimos um Deus que não nos ouça, é um Deus que ouve, é um Deus presente, amados, e ninguém brinca com Deus, pode brincar se quiser, mas vão sofrer a pena. Pode escrever o que eu estou falando, porque a maldade ela não prevalece, irmão. A igreja é mais que vencedora porque a maldade não prevalece. Não prevalece. E nós somos assim, intrépidos sim no espírito e vamos ser, porque não sou eu que estou falando. Se fossem as minhas palavras eu estava dentro de casa. Mas é a palavra de Deus que fala. É a palavra de Deus que nos dá essa ousadia no espírito, irmãos. Pode ter certeza. Porque eu não sou melhor do que vocês que estão aqui, é o Espírito Santo de Deus, pode ter certeza disso, é o Espírito que levanta o homem, é o Espírito de Deus que mantém o homem na santidade, é o Espírito de Deus que traz o homem para a igreja, é o Espírito de Deus que leva o homem a orar, e é o Espírito de Deus também que eu vejo, amados, que entra e faz conforme o que Ele quer, da maneira dEle. Esse é o Espírito Santo de Deus, trabalhando em prol daqueles que estão orando também, que estão buscando, porque o Senhor quer ver a igreja ativa, o Senhor quer ver a igreja orando, e nós precisamos orar, igreja, em nome de Jesus nós precisamos orar. O corpo não quer, o corpo quer ficar em casa, está cansado, sem sombra de dúvida. Não estou falando que são todos os dias, né? Mas pelo menos uma quarta-feira orar. Os homens, qual é o problema, irmãos? Todos os dias, todas as quartas, está cansado? Deixa o cansaço tomar a sua vida para você ver onde é que vai parar. Até o Senhor fala dos que dormem, dormir mesmo, eu estou falando é de dormir, está perdendo tempo na vida, dormir demais, tem gente que dorme demais. Deus dá o descanso para você, pode ter certeza disso. Santidade e pureza de vida, irmãos, né? 1 Pedro 1,15, eu vou até o fim aqui. Mas, como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Se preocupar com isso, não é só dentro da igreja, irmão, lá fora também, principalmente no meu trabalho. Principalmente no meu trabalho, porque nós vamos ser testemunhas daqueles que nos perseguem. Pode ter certeza, principalmente dos que nos perseguem. Isso é muito importante. E a gente quer a salvação deles. Por mais que eles nos persigam, por mais que eles se tornem inimigos nossos, nós queremos o contrário. E nós oramos, Senhor, salva aquele homem, salva aquela mulher, salva aquela pessoa. As nossas orações é essa, irmão. Porque a própria Bíblia diz, né? Você querer o bem de quem quer de você, está bom demais. Você tem que querer o bem de quem não quer também, principalmente, né? Para que Deus possa salvar. E a pregação do Evangelho, né? É a pregação do Evangelho. Então, isso é uma preparação, a pregação do Evangelho. Lá em Mateus 24, 14, já estou acabando, diz assim: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós estamos fazendo parte disso, irmãos. Uma certa feita, né? E aqui eu termino. Mas uma certa feita eu orei a Deus, eu fiz uma pregação, irmãos, foi uma luta para essa pregação. Aí, quando eu cheguei aqui, eu vi um abrindo a boca, o outro olhando para o celular, o outro olhando no horário e tal, e eu me indignei, eu falei, Senhor, sinceramente, eu pensei, né? Não abri minha boca, não. Eu pensei, olha como Deus sabe, né? Que a gente pensa. Aí eu falei, Senhor, não dá não. A gente está aí se esforçando, tá, né? Do que a gente pode fazer e tudo. Achei que Deus nem... A minha ignorância ali, acho que Deus... Pensei, Deus não vai nem... né? Irmãos, quando foi de noite... Eu vou falar isso porque são coisas espirituais, é para chamar atenção mesmo, né? Eu já falei isso uma vez, tem alguns aqui que não sabem. Entraram agora, precisam saber. E tá, Deus me dá um sonho. Aí eu entro numa casa ampla, né? Parece que eu estava com Hilta, eu não a vi, mas parece que ela estava comigo. E eu vou entrando naquele corredor e vou buscando alguma coisa. Aí tem um quarto grande, outra porta para cá, outro quarto. Aí abre uma parte maior ainda assim e eu vejo um banheiro. Aí eu entrei
entrei nesse banheiro, né? No sonho eu fui e entrei no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, sabe aquelas descargas que avisa mesmo que o cara está lá dentro? Você puxa, dá aquele barulhão, não sei se os irmãos já viram isso, né? Eu já passei por isso. E aí, quando eu olho aquilo ali assim, eu olhei o vaso limpinho, branquinho, a água limpinha, e eu, por costume, fui e puxei a descarga. Quando eu puxei a descarga, deu aquele barulhão, né? Tom, e o barulhão bem grande, aí foi formando uma voz. E aquela voz foi engrossando, e aí veio e falou para mim assim: fale para eles continuar pregando a minha palavra. Como é que eu vou esquecer isso, ou como é que eu vou deixar de falar isso para a igreja, irmão? Quem não acredita em Deus vai acreditar em nada. Mas eu piamente sei que isso foi o recado de Deus, porque eu estou vivendo o contexto, é Deus que faz. Pregue a palavra, irmão, no seu trabalho, fale de Jesus. Se o cara, o máximo que ele pode fazer é meter a mão na sua cara, você vira o outro lado. Não é isso que a Bíblia ensina? Vira o outro lado e ele bate de novo, fala assim: você pode me bater, mas eu te amo, rapaz, e você vai para o céu, em nome de Jesus. Você não dá conta disso, que eu estou falando isso, mas eu também não sei. Posso ser provado, né? Porque eu sou um pouco sanguíneo, né? Mas eu tenho que pensar assim, eu tenho que agir assim. Pregue a palavra, prepare-se, vigilância, igreja, oração, não deixe de orar. Deus quer ter mais intimidade contigo, Ele vai te revelar coisas que você vai ficar impressionado com essa intimidade. Vamos ficar de pé? Só para a gente orar? E se você entrou aqui nessa noite, amados, olha, preste atenção, preste atenção, e ainda não aceitou Jesus, esse é o primeiro passo, irmãos, né? Se tem alguém aqui, né, porque quando a pastora perguntou, disse que todo mundo já tinha Jesus Cristo, mas se for por vergonha, não deixa de vir aqui não, nós só vamos orar por você. Você vai sair inteirinho do jeito que você entrou. Ninguém vai mexer com você não, viu? Pode deixar que eu seguro a barra aqui. Vem, a gente vai orar e você vai sair daqui diferente, aí sim. Você vai sair diferente. E se tem alguma coisa que está impedindo a sua vida, o Senhor vai rolar e jogar por terra. Porque o Senhor tem compromisso com quem tem com Ele, amados. Quando eu falo, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, é bíblico, né? Você recebe a salvação. Não é vendida, não é? Não encontra em qualquer lugar. É só dentro da casa do Senhor, ou em outro lugar, mas que seja com o Senhor, né? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Este é o passaporte para entrar no reino de Deus. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Viu, irmãos? E se tem alguém que por algum motivo, né, desviou da igreja por algum motivo, o lugar é agora, o momento é esse, para que você venha renovar sua aliança com o Senhor. Se tem alguém, vem aqui na frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se não tem, eu vou orar. Amém? Vamos orar? Senhor, nesta noite, Pai amado, a Tua palavra foi lançada, a semente foi lançada, mas, Senhor, eu acredito que ela vai além dessas cadeiras, ela vai, Senhor Jesus, alcançar corações na internet. Opa, tem uma vida aqui, amados, vamos dar uma salva para Jesus, salva de palmas para Jesus? Glórias a Deus, oh, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Pastor, abraço aí, por favor, né? Daqui a pouco eu vou, depois que eu orar aqui, eu vou orar por ele pessoalmente, tá? Amém? Se tiver mais alguém, irmãos, vem agora, em nome de Jesus, amém? Então vamos continuar orando, né? Senhor, nós queremos então te agradecer, Pai, porque essa palavra vai além. Pai, que outras pessoas na internet ouçam, Senhor Jesus, que ela alcance vidas, Senhor Jesus, aleluia, aonde a gente não imagina, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e a palavra ela está sendo pregada, Senhor, e nós cremos, Senhor Jesus, na vitória, nós cremos, Senhor Jesus, no alcançar do Senhor por vidas que estão pedindo, talvez, Senhor Jesus, pedindo, Senhor Jesus, assim, com prantos no coração, Pai, para que ele possa entender ou possa participar, Senhor Jesus, do teu poder, Senhor Jesus, dessa transformação, Pai. Pai, em nome de Jesus, o homem por si mesmo não pode se salvar, mas o teu Espírito Santo, Pai amado, que está conosco, Pai, que o Senhor deixou, Pai, nos leva, Senhor, a aceitar o teu nome, Senhor, aleluias, Pai amado, e sermos salvos. Então, Pai, em nome de Jesus, assim como esse rapaz veio aqui na frente, Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor Jesus, oh Deus amado, aqueles que estão ouvindo a palavra,
palavra, Senhor Jesus. Eu sei que o que dá ibope na internet, Senhor Jesus, não é pregações, Pai, mas o Senhor sabe quem alcançar, o Senhor sabe aonde o Senhor vai parar, Pai, com essa palavra do Senhor, porque é o Senhor que se incumbe disso, Pai. Mas eu creio, nós cremos, Senhor Jesus, que vidas vão aceitar o Senhor, Pai amado, porque não custa nada, a não ser, Senhor Jesus, abrir a boca e confessar que o Senhor é Salvador, Pai, e nós cremos nessa vitória, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita, Pai amado, e dê, Senhor Jesus, aleluias, a vitória a essas pessoas que estão precisando, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, eu estou aqui, o Senhor me trouxe para a glória do Teu nome. Então, Senhor, eu recebo como meu Senhor e Salvador. E peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Aleluia, eu vou te servir. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, tomo Lucas nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Vai abençoando essa vida, Pai amado, que entrou aqui hoje, Pai amado. O Senhor sabe, Senhor Jesus, como ele está. Nós não sabemos, mas o Senhor conhece o coração do Teu servo. Oh Deus, dê a ele graça. Senhor, a partir de agora, Senhor Jesus, feche as portas, Senhor Jesus. Oh Deus, na vida deste homem, Senhor Jesus, que estavam abertas até hoje, Pai. Oh Deus, para não trazer bênção à vida dele. Mas abre também, Senhor Jesus, as portas, Senhor Jesus. Aleluias, Pai, de emprego, não sei, de um melhor salário. Mas mais ainda, Senhor Jesus. Oh Deus, mais ainda, Pai, espiritual. Abra a visão espiritual dele, Senhor Jesus, para que ele possa reconhecer que está vindo do Senhor, Pai. Até agora, Senhor Jesus, o inimigo, aleluia, teve espaço, mas a partir de agora, Senhor Jesus, isso acabou, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, toma ele nas Tuas mãos, livra de toda cilada, de todo mal, Senhor Jesus. Oh Deus, mas dê a ele, Senhor Jesus, alegria no coração, que ele saia daqui diferente, como foi, aleluia, Pai amado, profetizado, porque é a Tua palavra, Senhor, diferente do que ele entrou. Abra, Senhor, a visão espiritual, Senhor, do Teu servo, Pai, para que ele possa entender. Não deixe que o inimigo, Senhor Jesus, venha tirar essa semente que está no coração dele, Pai. Em nome de Jesus, proteja-o, livra-o, Senhor Jesus, de toda cilada, mas que a gente possa ver, Senhor Jesus, os frutos na vida dele, Senhor, pela palavra que foi pregada, que está no coração dele, Senhor Jesus, e com certeza, Pai amado, ele vai produzir 100 por 1, Senhor, porque o Senhor é com ele, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos, e que Teu nome seja glorificado. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amado? Glória a Deus, amados. Eu vou passar para minha esposa, senão a gente vai fazer uma vigília. Você que ouviu essa palavra, talvez você entrou aqui pesado, talvez você está, aleluia, desanimado, sem força para orar. O cansaço às vezes tem vindo. Eu quero, por causa do tempo, coloque a mão no seu coração. A palavra de Deus foi ministrada, é o poder da palavra de Deus que nos liberta, nos cura. E o Espírito de Deus está te visitando agora. Intercessores, levanta suas mãos. O Espírito de Deus está te tocando agora. Você ouviu a palavra revelada, a palavra rema, e ela tem o poder. Senhor, nós apresentamos cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus, Senhor, Tu és Deus, Tu és Senhor. E o Senhor sabe, Senhor Jesus, as dificuldades de cada um. Mas nós clamamos agora, pelo poder desta palavra que foi pregada, pelo poder que há no nome de Jesus. Levanta Teu povo. Nos levanta na força do Teu Espírito, ó Deus. Nos constrange de dia e de noite, para dobrar os nossos joelhos diante de Ti. Toma esse pai, toma essa mãe, Senhor, que muitas vezes estão sem força. Que a força do Senhor venha sobre esta família. Tira o espírito de confusão.
todo esse espírito de maledicência, de contradição de palavras. Tira o espírito da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão no meio das famílias, Pai. Jesus, nós colocamos cada família representada neste lugar. E nós pedimos que a bênção do Senhor, a cura do Senhor, a libertação do Senhor venha sobre cada família. O Senhor é Deus, não permita nenhuma família, nenhum espírito de divórcio, de separação, de contenda, Senhor, agir no meio das famílias que estão aqui ouvindo a Tua palavra. E aonde essa palavra chegou, Deus sela, em nome de Jesus, a unção, com a unção do Teu Espírito. Cada família aqui, Pai, nós ministramos o renovo na vida de cada um, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.